Oi, gente, somos do CTM Solidário do Projeto de Educação Ambiental e hoje vamos falar um pouco sobre a crise hídrica e o quão importante é debater sobre esse tema. Bom, para começar, é importante saber que o Brasil atualmente é o país com a maior quantidade de reservas de água doce no mundo, com cerca de um quinto do total. Apesar disso, a abundância de recursos hídricos não é a realidade de muitas regiões brasileiras, que sofrem com crises de abastecimento há muito tempo. Isso se deve ao fato do território apresentar uma distribuição hídrica irregular, concentrando boa parte dos corpos d'água no norte do país, principalmente na floresta amazônica, onde a população é bem pequena e, consequentemente, onde há menor consumo de água tratada. Então, regiões como o sul e o sudeste, por exemplo, não apresentam uma quantidade de água equivalente à sua concentração populacional, gerando assim muita demanda e baixa capacidade de atendê-la. Falando agora um pouco sobre a deficiência hídrica da região Nordeste, nós sabemos que ela é observada principalmente na região do interior do Nordeste, o famoso sertão nordestino. Essa é uma área cercada por planaltos e serras que impedem a passagem de nuvens carregadas de umidade, ou seja, que fazem a precipitação ocorrer geralmente antes do sertão e deixando assim sem chuva e sem recursos hídricos. A seca presente na região foi responsável pelo deslocamento de diversas famílias nordestinas durante a segunda metade do século XX para o sul e sudeste brasileiros, onde havia maior oportunidade de emprego e melhores condições de vida. Isso ficou conhecido como o êxodo rural. Agora, sobre o sul e o sudeste, nós sabemos que desde 2013 essas regiões, principalmente a parte metropolitana de São Paulo e algumas cidades sulistas, vêm sofrendo com uma crise hídrica decorrente da escassez de água nas áreas de abastecimento, como no sistema Cantareira, por exemplo. Apesar da estiagem dos anos 2013 e 2014 terem agravado o problema, a principal causa da falta de água no Sudeste e no Sul foram fatores históricos, sendo esses a sua rápida urbanização e o seu descontrolado crescimento populacional. A urbanização foi responsável por impermeabilizar os solos através do asfalto das ruas e, dessa forma, impediu a captação de água pelos lençóis freáticos que abastecem os mananciais. Além disso, a população crescente aumentou cada vez mais o consumo dos recursos hídricos em uma taxa acelerada e não planejada, que contribuiu para o agravamento do problema. Por último, é importante falar sobre a crise hídrica no mundo. Vários países no mundo também sofrem de crises hídricas sérias, como algumas regiões da Europa e do Oriente Médio. No geral, é no Oriente Médio que ocorre a maior escassez de água, a qual gera diversos problemas em muitos países. Esse recurso, por ser pouco disponível, se tornou um objeto de interesse geopolítico em que países conflituam entre si em busca de fontes de abastecimento. A região do rio Tigre e Eufrates, por exemplo, é extremamente disputada, já que é um dos únicos corpos d'água significativos presentes em países como Iraque, Síria e Turquia. Esses dois rios foram responsáveis por gerar disputas históricas, além de serem o berço de um grande desenvolvimento da agricultura, na região do Crescente Fértil. Para evidenciar um pouco mais o assunto, seguem alguns exemplos de alguns casos marcantes no Brasil durante os últimos tempos. Um deles é a crise hídrica de 2014, na região metropolitana de São Paulo, quando o reservatório do sistema Cantareira, que abastece cerca de 9 milhões de pessoas, apresentou baixas em seu volume, e a falta de água para o abastecimento humano se tornou evidente. Assim, o volume último da Cantareira esgotou, e com o esvaziamento do reservatório e as previsões de falta de chuva, São Paulo enfrentou a maior crise hídrica dos últimos 80 anos. Outro exemplo, um pouco mais recente, é a crise no estado do Paraná, que começou ano passado, onde a situação dos reservatórios hídricos da bacia do Rio Iguaçu é a pior nos últimos 90 anos. A Companhia de Saneamento do Paraná publicou que bairros da região metropolitana do estado terão rodízio no abastecimento de água, para evitar um colapso ainda maior. Agora vamos tratar um pouco sobre o exemplo atual da nossa crise, que está acontecendo principalmente nesse segundo semestre de 2021. E, bom, essa crise que está acontecendo, a gente pode ver isso na nossa conta de luz, conta de água que está aumentando um pouco. Ela ocorre em função de alguns fatores. Em primeiro lugar,
é a negligência e flexibilização do governo em relação às políticas ambientais. E o que isso gera? Isso gera um aumento expressivo no desmatamento de biomas como a Amazônia, que é muito importante para a manutenção do clima e vegetação do Brasil. Bom, em segundo lugar, obviamente, é um fator que muito expressivo, principalmente nesse último século, nesse século XXI que nós estamos, que é as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, cujo efeito resulta na diminuição do regime de chuvas e na diminuição do nível dos reservatórios de água. Agora, tratando do último fator principal que corrobora a crise, é o aumento do consumo de água. E por que dá esse aumento de consumo de água? A principal característica ou a principal razão pela qual isso acontece é o surgimento de novas regiões com uma grande concentração populacional. E isso exige cada vez mais uma maior demanda desses recursos hídricos, no caso a água. Porém, a gente sabe que esse recurso hídrico da água é finito e com o aumento do número de pessoas, esse número de pessoas implica numa maior escassez de água para o planeta como um todo, resultando numa crise mundial. Tá, mas o que essa crise ela vai causar na nossa vida? Quais são as consequências dessa crise? Bom, a primeira consequência é a escassez, né? Quanto à disponibilidade de energia elétrica, pois, primeiramente, quase 2/3 da energia é proveniente de usinas hidrelétricas. E também há uma escassez na questão dos recursos hídricos também, com certeza. Bom, um outro fator, uma outra consequência é o aumento expressivo no preço da conta de luz. Também temos um risco de que ocorra um apagão regional ou local. E também pode ter um racionamento desses recursos hídricos. E o último fator é um problema estrutural no setor elétrico, pois quando os reservatórios das usinas chegarem aos 10% de capacidade, e estamos bem próximos a isso, as turbinas elas podem ser danificadas pelo fenômeno da cavitação, que é quando entra água e ar na região das turbinas. E aí, uma vez que essas bolhas de ar entram em contato com as turbinas, isso danifica elas. E com isso, para não danificar essas, é feita uma paralisação do funcionamento das usinas, causando, de novo, essa escassez de energia elétrica, que pode perdurar por um bom período de tempo aí. A falta de manejo adequado e uso sustentável dos recursos naturais contribuem para a escassez de água no Brasil e no mundo. É importante entender que a água doce disponível no planeta tem uma distribuição desigual. O Brasil, por exemplo, detém 12% da água doce mundial, mas enfrenta desafios no que se refere à disponibilidade do recurso. A discrepância geográfica e populacional da água no país é um dos grandes problemas, como, por exemplo, a região hidrográfica amazônica comporta 74% da disponibilidade de água e é habitada apenas por 5% dos brasileiros. Ou seja, a água nem sempre está localizada próxima à população que necessita desse recurso para sua sobrevivência. A agropecuária é a maior consumidora de água atualmente, responsável por 69% da retirada anual de água no mundo. As residências particulares respondem por 12% e a indústria, incluindo a geração de energia, por 19%. Dentre várias, as principais causas da escassez de chuvas que afeta diversas regiões do Brasil são: consumo crescente. O aumento no consumo de água no mundo vem contribuindo para a diminuição da disponibilidade dos recursos hídricos. Embora a água tenha uma capacidade de renovação cíclica, o aumento do consumo pode ser maior do que essa reposição natural, gerando a escassez. Esse quadro é característico de várias partes do mundo, incluindo algumas regiões do Brasil, e é denominado de estresse hídrico. De acordo com as estimativas, 31 países passam por estresse hídrico entre 25% e 70%. Outros 22 países estão em situação grave de estresse hídrico, ou seja, acima dos 70%. Isso significa que essas nações fazem uso intenso do recurso, com grandes impactos na sustentabilidade. A ação humana é a principal responsável pelas alterações na disponibilidade de água e no regime de chuvas do país, mas alguns fenômenos naturais também contribuem para acentuar o problema. Poluição e degradação das reservas hídricas. O ser humano, na maior parte de suas atividades, precisa da água doce para garantir sua subsistência. Mesmo assim, muitas atividades antrópicas contribuem para a diminuição dessa água, principalmente com a poluição de rios e mananciais, que se tornam inutilizáveis em um curto período de tempo.
Uma das maneiras mais frequentes em que isso acontece é a poluição gerada pela deposição de esgoto ou pela poluição excessiva das cidades. Em lugares onde o saneamento básico ambiental não é adequado, esse quadro torna-se ainda mais dramático. Em áreas de aquíferos e reservas subterrâneas, a poluição do solo leva, muitas vezes, à intoxicação do lençol freático, afetando a obtenção de água mineral. Por isso, a conservação de algumas reservas hídricas depende também da manutenção dos solos e da sua não poluição. Degradação dos recursos naturais. A natureza funciona a partir de um equilíbrio, e a alteração deste provoca uma série de efeitos em cadeia. A poluição ou erosão dos solos afeta as reservas subterrâneas e até mesmo as águas superficiais. Além disso, muitos rios sofrem com a erosão de suas margens, causada pela remoção de suas matas ciliares, responsáveis justamente por impedir o avanço do processo em questão, que gera uma maior deposição de sedimentos no leito dos rios, causando o assoreamento. Com o tempo, os rios afetados deixam de existir ou diminuem consideravelmente a vazão de suas águas. A destruição das florestas com as queimadas e o desmatamento também constituem um problema no bojo dessa questão. A vegetação possui a função de preservar nascentes de grandes rios e também fornecer, em alguns casos, umidade para a atmosfera, o que origina chuvas. Com a diminuição da cobertura vegetal em todo o mundo, a água vai tornando-se gradativamente mais escassa. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão causando o aumento das temperaturas da Terra como resultado da poluição e da intensificação do efeito estufa, o que caracteriza o aquecimento global. Com isso, embora o volume de água no planeta seja sempre o mesmo, o ciclo da água vem ocorrendo com uma frequência menor, causando secas severas e tornando a falta de água um problema crônico. Contudo, é sempre perigoso associar toda e qualquer seca ou crise hídrica às mudanças climáticas sem a realização de estudos e a existência de conhecimentos prévios específicos. Ausência de infraestruturas básicas. A escassez hídrica chega a ser um problema mesmo em países ou localidades do mundo que apresentam certa disponibilidade de água. Isso acontece por questões econômicas, sobretudo em países periféricos, onde os problemas relativos à falta de recursos afetam os investimentos em sistemas de captação, armazenamento e distribuição da água para a população e atividades produtivas. Em geral, durante as crises hídricas analisa-se uma diminuição da oferta de alimentos e água disponível para a população, gerando impactos diante da economia. Além disso, dentre os agravantes em países que têm uma boa parcela de energia proveniente de hidrelétricas, como é o caso do Brasil, esse setor pode ser afetado, ampliando ainda mais uma possível crise econômica. Sendo assim, é possível analisar o efeito grave e direto diante da agricultura e produção de alimentos. Isso acontece por conta de ser o setor que mais consome água, por isso é de se esperar a diminuição da colheita, prejuízo no desenvolvimento de frutos e qualidade das pastagens. No Brasil, por exemplo, a partir de um efeito dominó, os agricultores enfrentam dificuldades no aumento do preço da energia e ração, que por consequência resulta no acréscimo dos preços de alguns produtos agrícolas. Dessa forma, não só o setor agrícola sofre com esse aumento de preços, mas os setores industrial e populacional, além de adquirir e necessitar desses produtos com preços elevados. Portanto, é evidente que a preocupação em relação ao devido racionamento da água e os diversos setores que essa influencia não são à toa, indicando a imprescindibilidade de uma gestão competente, aliada à colaboração coletiva da população e governo. Apenas dessa maneira será possível um planejamento correto junto a uma boa infraestrutura para evitar e ou combater esse problema iminente. Bom, agora tratando das medidas de prevenção e de controle dos efeitos de uma crise hídrica, a gente pode tratá-las no âmbito governamental, que são as medidas que o Estado pode fazer, e no âmbito individual, que são as medidas que nós podemos fazer para que essa situação seja revertida. Bom, no âmbito governamental a gente tem algumas alternativas, dentre elas a dessalinização da água do mar por meio da osmose inversa, a dessalinização térmica ou congelamento, a transposição dos rios para que a água seja levada por canais que desviam o curso natural dos rios, a utilização das águas residuais tratadas, a restauração de floresta, pois as árvores ajudam a regular o clima e evitam o assoreamento de rios e represas, mas esses métodos eles são muito caros e são inviáveis para algumas regiões. Bom, já que essas medidas que eu citei elas são muito caras e inviáveis, o que o governo pode fazer? Qual vai ser uma medida de fato eficiente?
Bom, essa basicamente é a realização de programas que ressaltam a importância da prevenção dos recursos hídricos e façam uma conscientização da população acerca do tema da crise hídrica. E, obviamente, também para tentar diminuir esse consumo excessivo que nós temos de água, o governo ele pode multar essas pessoas e também incentivá-las a usar menos, né? A consumir menos água. Bom, agora tratando de um nível individual, das ações que você pode fazer junto com a sua família e seus amigos, então compartilhem aí. Bom, a primeira delas é tomem banhos mais curtos. Para vocês terem uma ideia, se cada pessoa do estado de São Paulo reduzisse em 5 minutos o tempo de banho diário, daria para economizar mais ou menos 27 bilhões de litros de água por mês. Bom, a segunda medida é manter a torneira fechada, principalmente enquanto você escova os dentes, lava o rosto, as mãos e principalmente a louça. Bom, a terceira medida é usar a descarga com consciência, porque cada descarga consome mais ou menos entre 10 a 12 litros de água. E uma dica é assim que você ligar o chuveiro, ao invés de deixar a água escorrer até esquentar, coloque um balde debaixo do curso de água para que a água fria não seja desperdiçada. E aí você pode utilizar essa água que está no balde como descarga. E isso também já nos une com a nossa quarta medida, que é a reutilização da água, seja a água do banheiro, a água do balde ou a própria água da máquina de lavar, para você fazer lavagem de calçadas, enfim, essas coisas. A quinta medida é que você instale reguladores de vazão, para que vazamentos sejam evitados. Esses reguladores eles podem ser encontrados facilmente em lojinhas perto da sua casa de materiais de construção. Outra coisa, tenham muito cuidado caso vocês guardarem água em compartimentos como baldes e bacias e deixarem essa água parada, porque, como nós sabemos, isso pode gerar uma possibilidade de acúmulo de mosquitos transmissores de doença, como a dengue, a zika e a chikungunya. Muito obrigado pela atenção. Espero que as explicações tenham ficado claras e que o vídeo tenha sido bem proveitoso. Para saber mais informações sobre educação ambiental, entre outros temas, acompanhe o canal do CTM Solidário. Até uma próxima!